Boa noite. Nossa saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que chegam aqui pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem ou coloquem seus celulares no silencioso, para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas. Aos irmãos necessitados, toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Temos uns recadinhos aqui. Vamos dirigir nossas preces ao irmão Samuel Lara Fernandes, que hoje está fazendo 6 meses que ele desencarnou. No dia 15 de junho, agora na segunda-feira, às 14 horas, terá prece de culto e vibrações. Com a presença do coral, a entrada será até às 14 horas. Será transmitido ao vivo pelo Facebook. Quem não chegar até às 14 não consegue entrar. Também solicitamos às pessoas que estejam com dor de garganta, coriza, tosse ou algum outro sintoma gripal que usem máscara, evitando assim o contágio de outras pessoas. Temos máscara à disposição na recepção. Agora vamos fazer a leitura de um trechinho do Evangelho. A fé e a caridade é do capítulo 11, diz um espírito protetor de Cracóvia, 1861. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas com a sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoe, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Que assim seja. Agora vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece de Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade,
Estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas regiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Agora eu passo a palavra ao nosso irmão que fará a explanação doutrinária dessa noite. Seja bem-vindo. Queridos e amados irmãos encarnados e desencarnados, uma boa noite. Boa noite. Essa noite de terça-feira, hoje foi um dia um pouco chuvoso, está um pouco mais frio, e nós estamos aqui para falar um pouco da palavra de Jesus, transmitir o seu Evangelho. E hoje é o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então isso nos remete à reflexão de que, será que existe só a Terra? A gente vê os outros, vê as estrelas, a Lua e algumas outras coisas no universo, no infinito, né? E a gente fica pensando, será que só nós estamos aqui? Para onde é que nós vamos? Da onde que nós viemos? Qual é o motivo, qual é a perspectiva, o que que nós estamos fazendo aqui? Isso a gente fica, às vezes, cheio de perguntas e dúvidas, para que o que a gente vai tirar disso, buscar resposta aonde? E o Evangelho de Jesus tem boa parte dessas respostas. Algumas não são reveladas porque a gente não teria a maturidade de entender. Então, são coisas que iam só prejudicar a nossa evolução espiritual, a nossa caminhada aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, a Terra já tem alguns milênios de anos, e ela já tem umas categorias de mundos, né? Já foi um mundo primitivo, hoje atualmente provas e expiações. Estamos em processo para um mundo de regeneração, e depois dos mundos de regeneração vem mundos felizes e mundos celestes ou ditosos, que são esses mundos celestes, são habitados por espíritos puros, que só tem o bem, não tem nada de que prevaleça o mal nesses mundos celestes. Nos mundos primitivos são seres, espíritos ainda primitivos, agem mais pelo instinto. E no mundo de provas e expiações, e até no item que é o item dessa noite, que é o 6 e o 7, trata a Terra como um hospital, uma penitenciária, ou uma casa de passagem para aqueles malfeitores, ou o próprio hospital, né? Nos trata como todos nós temos algum tipo de doença, e a doença moral, e a gente está aqui para caminhar e conseguir ter essa evolução moral, que todo o amor que Deus e Jesus
tem por nós seja resplandecente, que a gente consiga entender esse amor para que a gente possa evoluir e curar essas doenças morais que a gente tem. Então estamos aqui para essa caminhada. E a gente sabe que essa caminhada é através da caridade que a gente consegue isso. Essa caridade a gente trabalha ajudando o nosso próximo, sem julgamento, sem perguntar quem é, seja uma caridade material, que é a mais fácil de fazer, e tem a caridade espiritual, a caridade de amor, de acolhimento, para aquele irmão ali que está passando por um momento de aflição. Então nós estamos nessa caminhada, estamos aqui hoje nessa caminhada, estamos aqui nessa casa abençoada mais uma vez, para que a gente consiga entender cada palavra que Jesus veio trazer para nós, para que a gente possa ser esse ser melhor do que amanhã, do que hoje. Então esse momento é para a gente refletir, como diz ali no item 6, destinação da terra, causa das misérias humanas. Qual é a destinação da terra? Nós com certeza estávamos lá na época primitiva. E hoje nós estamos aqui em provas e expiações. Já evoluímos um pouco. E essa evolução não é no nosso tempo, não é no nosso olhar, no nosso ponto de vista. É um trabalho árduo, com bastante vontade, com bastante confiança em Jesus, em Deus, que existe algo além disso aqui. Então a gente está nessa caminhada e a gente tem que ter essa confiança e essa certeza, vamos dizer assim, e ter vontade de buscar esse conhecimento, esse entendimento, para que a gente possa entender e acontecendo o que está acontecendo agora, que muitas vezes as pessoas, a Terra, o planeta, o país, a nossa cidade, sei lá, enfim, não tem mais jeito. As pessoas é só maldade, é só violência, acontece de tudo, acontece as coisas boas, mas ela não é tão, vamos dizer assim, mostrada. É mais mostrado as coisas na mídia, as coisas mais tenebrosas, vamos dizer assim. Então essas coisas a gente fica assim, não tem mais jeito. Tem sim. Basta, nós estamos aqui que é para fazer essa frente, continuar com esse pensamento. Aqui saem muitas energias boas do trabalho, tem toda uma equipe espiritual aqui, amparando esse templo aqui, vamos dizer assim, esse templo físico, e a gente vem aqui buscar um atendimento, um acolhimento. Muitas vezes a gente não quer vir na casa espírita, hoje eu estou me sentindo bem, não vou ir. Aí é que deve de vir, porque a gente traz a energia boa. Se nós estamos bem, nós vamos ajudar a somar essa energia boa, essa boa vibração, para que os irmãos mais necessitados consigam absorver e ter parte dessa energia boa, dessa vibração. Isso é um motivo de caridade. A gente geralmente vai num segmento religioso quando a gente já não tem mais gente, a gente está num sofrimento, está numa aflição, que a gente procurou, foi num médico, médico terreno, não consegue resolver os nossos problemas, toma remédio, faz tratamento, faz exames, não se acha nada no organismo físico. Pode ser que mais adiante essas coisas que estão no perispírito, essa doença se manifeste, mas ela está dando um sinal que é para a gente buscar ajuda espiritual, equilibrar o sistema. A gente fica só no momento que a gente está hoje, a gente só fica preocupado com as coisas materiais. A gente só olha as coisas do ponto de vista material e se esquece do ponto de vista espiritual, moral. O intelectual também é importante, porque a gente consegue criar novas tecnologias, desde que seja usada para o bem, criar novos remédios, novas vacinas,
Isso tudo é importante, mas a gente não depende só disso, depende principalmente do equilíbrio da parte moral com a material. E aí a gente acha que a Terra não tem mais jeito, é só maldade, tantas paixões grosseiras, tanta miséria, enfermidades, toda a natureza, de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana é uma coisa triste. Então assim, nós estamos nos colocando para baixo. Nós somos os humanos que estamos aqui. E não existem humanos somente aqui na Terra. Tem outros mundos habitados, semelhante à Terra. Tem outros mundos, como diz aqui no capítulo, são várias moradas na casa de meu Pai. E todos são tratados como humanidade. Cada tipo de mundo que tem, de acordo com a sua evolução, o corpo físico que tem lá é de acordo com o ambiente, com as características daquele mundo que é habitado. Porque o nosso espírito vai evoluindo e a gente curando das nossas, como trata a Terra aqui como no item 6 como um hospital, no momento que nós curarmos nossas enfermidades, nós podemos ir para um mundo de regeneração, onde existe o mal, mas o bem já está um pouco maior. E aí sim a gente vai evoluindo e vai se curando dessas mazelas e a gente consegue chegar lá. Só que lá, às vezes, o que acontece? A gente tem pessoal, mas esses países que detêm a tecnologia querem angariar outros mundos para encontrar vida igual à nossa. Mas, de repente, não vão encontrar, não vão ver, porque lá a matéria é mais sutil, é menos grosseira, e não vão encontrar um corpo físico grosseiro que nem o nosso. Então eles vão lá, mandam sondas para o universo e não conseguem. Algumas coisas dão um pequeno sinal que existe possibilidade de vida, e realmente existe, só que a ciência ainda caminha um pouco atrás do que é essa coisa de Jesus, todo esse universo. Então isso faz parte também da nossa reflexão, da gente olhar as coisas de uma outra forma. Então esse ponto de vista ele é tão acanhado, tão pequeno, porque a gente olha ele da parte material, que só existe isso aqui. E aí cria uma sensação falsa de que não existe mais nada além disso. E toda essa maldade, toda essa violência que está acontecendo, isso é necessário para a transição, para o mundo de provas e expiações, para a transição, para a regeneração, aliás. A transição para a regeneração. O que está acontecendo? Tem que limpar toda essa sujeira que está debaixo do tapete. Isso tem que ferver. A gente ferve, assim, vai fazer uma chimia ou alguma coisa assim. Então tem coisas que a gente ferve e a gente tem que tirar aquele resíduo de cima, tirar aquela nata, aquela sujeira, aquela impureza. É a mesma coisa o que está acontecendo no nosso planeta nesse momento. A gente precisa limpar ele de toda essa maldade, de todas essas coisas ruins que tem, e a gente tem uma impressão no primeiro momento que está pior do que um tempo atrás. Mas não é necessário. Por isso, traz no Evangelho segundo o Espiritismo essa reflexão e esse entendimento para que a gente não se desespere. Porque nesse momento a gente precisa estar firme com a nossa fé raciocinada, não a fé assim que dizem, tu tem que ter fé nisso aqui porque eu consegui tal coisa. E aí tu é doutrinado a sentir aquela fé que aquela pessoa falou para ti, que aquilo ali não. Isso tem que vir de dentro de nós. A centelha divina está dentro de nós. É que nem uma brasa, ela está lá quase apagadinha. Nós vamos dar uma soprada, abanamos com papel, e ela vai começar a brilhar de novo. Isso que a gente precisa. Nesse momento a gente precisa que todo o orbe terrestre, a gente precisa dessa energia de cada um de nós para somar e a gente conseguir fazer essa transição para um mundo de regeneração o mais rápido possível. E a gente, com isso, a gente vai também ter menos sofrimento.
para que isso aconteça. E com efeito, aqui no caso, deve-se considerar que na Terra não está toda a humanidade, mas apenas uma fração dela. Então aqui está uma pequena parte da humanidade, de todo esse universo criado por Deus. Nós somos uma pequena parte, apesar de ser hoje em torno de 8 bilhões e 300 milhões de habitantes no planeta Terra. E fora isso, nós tem algumas... Eu trouxe até aqui no livro Entender, Conversando, de Emmanuel, de 1983, que falava ali que em torno do ano 1500 seria 500 milhões de pessoas encarnadas. No ano 2000, em torno de 4 milhões. E hoje se fala em torno de 8 bilhões e 300 mil habitantes. Fora isso, teria nessa época lá de 83, que foi escrito esse livro, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que seria em torno de 20 bilhões de espíritos desencarnados na crosta da Terra, esperando na fila para encarnar aqui e conseguir evoluir nesse mundo de provas e expiações. Isso só na Terra. Imagina outros mundos semelhantes à Terra, quanto tem de humanos nesse universo. Então hoje se fala em torno de, talvez seja em torno de 30 bilhões de desencarnados que moram nessa redondeza nas proximidades da Terra. Então a gente vê o tamanho que é, tem uma pequena ideia do tamanho que é esse universo. E a gente se sente um grãozinho de areia perante toda essa criação divina. E tem mais, nós, perante a criação, a nossa criação como ser humano, como uma máquina perfeita, vamos dizer assim, para Deus, nós somos criados, nós somos perfeitos. Nós só não fomos completados. E esse complemento, completar essa perfeição, faz parte com essa caminhada. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente poder ir caminhando e buscando a perfeição. Cada um de nós vai buscar. Cada um de nós somos um indivíduo. Somos semelhantes a algumas coisas, mas nós temos a nossa individualidade. E cada um de nós tem o nosso livre-arbítrio. E a gente, nesse momento que a gente está falando de Jesus, do seu Evangelho, a gente está se colocando no mesmo nível. Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Outros vêm aqui, como aconteceu comigo, vim às vezes numa palestra aqui, aquela palestra que estava sendo explanada não fazia sentido nenhum. De repente eu estava bloqueado, eu estava com pensamento em outro lugar, e aquilo não fez sentido. Mas às vezes uma palavra faz sentido para 3, 4, outras palavras ou a palestra inteira faz um sentido imenso para quem vem pela primeira vez ou quem vem frequentemente. Isso tudo faz parte da nossa evolução. Nós somos todos irmãos, nós estamos aqui para nos abraçar e caminhar junto. Vamos ter as nossas diferenças, as nossas revoltas, as nossas desavenças, com certeza. Não estamos aqui para só mar de rosas. Nós estamos aqui para caminhar junto. E essas diferenças nos fazem tirar nós da nossa zona de conforto e a gente buscar algo diferente, buscar essa lapidação da nossa alma, do nosso espírito, das nossas atitudes. Se nós não mudar nossas atitudes, nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Queremos resultados diferentes, mas a gente continua sempre no mesmo caminho e não vamos ter resultado diferente. O resultado diferente faz a diferença se a gente entender que a gente está caminhando sempre em círculo e não está se conseguindo sair daquele meio ali. Então eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que achar um outro caminho para buscar o resultado que eu quero.
Nada, como dizia meu pai, nada cai do céu. A gente tem que correr atrás e tem que ter vontade de buscar. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos. Então, assim, são várias moradas na casa de meu pai. Então, o que é a população? O que somos nós aqui na Terra? Muito menos que a de uma cidade em relação à grande metrópole. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Então a terra é do jeito que é, este mundo é do jeito que é, em função de nós. Se nós formos melhores, vai ser um mundo melhor. Então por isso que ele é de provas e expiações. E no item 7, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Se nós vamos comparar uma coisa material para a gente ter uma noção de como é que é. Geralmente, quem mora no centro, assim, materialmente, no centro da cidade é mais evoluído, tem mais condições financeiras. E as pessoas que moram na periferia têm menos condições, são mais pobres, são mais sofredores, mas nem sempre. Mas é só uma comparação aqui que tem, e a gente compara isso como fosse tudo igual. A gente olha a periferia, olha as coisas ruins que existem, e as coisas boas a gente não divulga. E aí parece que, assim, nesse caso de provas e expiações, o mal ainda impera sobre o bem. Mas no momento da regeneração, esse mal vai existir, mas o bem vai começar a sobrepor. Porque muitos espíritos que não entenderam isso, eles vão ser convidados para encarnar em outro mundo de provas e expiações, semelhante à Terra. O momento que houver a virada de chave, que a gente não, praticamente vai ser imperceptível, né? A gente não tem como precisar isso quando vai ser. Tem nas literaturas da doutrina que a regeneração já iniciou há muito tempo atrás. Agora está em momentos de aceleração, de uma fervura, vamos dizer assim, que nem eu falei antes, uma fervura intensa para eliminar essas impurezas. Então, assim, comparando que nem no início a gente comentou ali, num hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, irmãos que fizeram coisas erradas, torpezas, todos os vícios nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e fracos, enfermiços. Então, está nos colocando como a gente fosse em relação ao universo, em relação a outros mundos, nós somos esses seres doentes. Claro, aqui está comparando um hospital. Um hospital tem os seres, as pessoas que estão ali para ser tratadas precisam de trabalhadores, de cuidado, de pessoas que têm uma saúde tranquila. Então, assim, para a gente ajudar o nosso irmão, para a gente poder dar a mão para ele, caminhar junto pelo caminho certo, a gente tem que estar equilibrado, a gente tem que estar centrado, harmonizado, com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, com boas vibrações. Claro, a gente não, nesse mundo a gente não consegue ter essa felicidade, que nem diz Jesus também, que a nossa felicidade não é, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Mas a gente tem esses momentos de relance, de felicidades, de alegria.
E a gente tem que estar bem consigo mesmo. Primeiro estar bem comigo mesmo, para mim poder estender a mão para ajudar o nosso irmão. Se eu não tiver, não adianta. Eu vou até, talvez, eu esteja mais sofredor do que ele. E aí, em vez de eu ajudar, eu vou piorar a situação daquele irmão. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso, e compreende-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para hospitais os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que se acham fazendo coisas erradas. Nenhum mal praticam, nem aos hospitais e às casas de correção se pode ter por lugares de prazer e satisfação. Geralmente, quando tem alguém da nossa família ou alguém que está doente, a gente está um pouco triste, porque a gente gostaria que ele estivesse com a saúde plena. Então, esses locais, e é por isso que assim, a gente tem momentos na nossa passagem aqui na Terra que a gente não tem esses momentos de aflição, esses momentos de tristeza, a gente fica com a vibração baixa, fica pensando que nada dá certo. Então a gente tem que, no momento que a gente está assim, o que a gente precisa fazer? Se religar com Deus, com Jesus, através da oração, através de boas vibrações, tentar emanar o que tem de bom dentro de nós, soprar nossa brasinha, nossa centelha divina dentro de nós, para que a gente possa clarear ao redor de nós, para a gente conseguir enxergar o caminho e ter vontade de novo, ter confiança e continuar a caminhada. É isso que precisa de cada um de nós. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais e nem nas prisões, também na Terra não está toda a humanidade inteira. Então assim, tem outros planetas iguais, no mesmo nível da Terra, também passam pelas mesmas situações de nós. Mas tem outros planetas, irmãos nossos que já evoluíram e estão numa condição melhor. Então assim, toda a humanidade, nós estamos só uma pequena parcela de toda a humanidade que está aqui. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então é isso que a gente quer. A gente se curar dessas enfermidades morais. A gente vê tanta injustiça. Claro que nem eu comentei no início, essas coisas são necessárias para ver a asepsia do planeta. E a gente vai ver tanta coisa que nos coloca, às vezes, revolta no nosso coração, coloca essa desconfiança, e aí que a gente tem que parar. A gente conhece a palavra de Jesus e a gente fica assim, não, mas eu vou seguir o que está aqui nesse manual. Esse aqui é o manual da nossa existência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos momentos de aflição, a gente olha, abre ele em qualquer página e a gente vai ter ali a resposta para aquele momento que a gente está vivendo. Então eu queria, para encerrar, fazer uma prece. Oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos porque optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições, encoraja-nos a zelar com o caminho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos e diz o discernimento no uso do equilíbrio, com quantos fortalece com amor. Tua participação em nossos passos, Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração
os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nosso caminho de cada dia, pela súplica sincera que brota da nossa alma nesta hora, que nos receba hoje e sempre a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Agradecemos as palavras do nosso irmão e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos que os nossos médiuns se dirijam às suas salas de tratamento e os irmãos com as fichinhas azuis, rosa e verde do passe isolado, do magnético e da cromoterapia podem se dirigir às suas salas de tratamento. Os irmãos com as fichas vermelhas permaneçam no salão para receberem o passe. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Mãe Maria, aos Espíritos de luz, para que, com os corações abertos, receptivos, possamos receber as bênçãos dessa noite, com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas
o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem. O passe foi transmitido. Os irmãos com as fichas vermelhas se dirigem às salas de tratamento, de atendimento. Os demais irmãos com essa vibração se dirigem para as suas casas, acompanhados de Jesus. Boa noite.